Grande milagre. Quantos estavam aqui domingo à noite? Deixa eu ver. Passado. Foi bênção, né, irmãos? Olha, eu quero que você, quando tiver um milagre na sua vida, porque é só uma questão de tempo, Deus vai te dar milagres. Anote o seu milagre. Recebi tal coisa, pastor. Eu pedi aqui, recebi oração e Deus fez. E entrega para mim, na minha mão. Escreve lá, entrega na minha mão. Eu quero ler para os irmãos, para edificar a fé da gente. Não receba milagre e fica calado. Quando você recebe milagre, você precisa contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Amém? E hoje eu creio que não vai ser diferente. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Está gravando já, Julião? E depois vai tudo assim, sem edição. Ah, bom, então deixa eu acelerar aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Quantos estão ansiosos, positivamente ansiosos, por ouvir a palavra de Deus hoje? Maravilha. Marcos capítulo 6. Nós vamos projetar aqui também. Olha, a água está gelada. Estão me tratando bem demais. Esse é carinho da Arlete. Vai estar projetado aqui também o texto de Marcos capítulo 6, se você não trouxe Bíblia, ou se você prefere ler aqui, vai estar projetado aqui, Marcos 6. Em breve, o Léo vai conseguir abrir lá, né, Léo? Continua aí, vai fazendo exercício aí. Marcos 6, versículo 30. Marcos 6, 30, diz assim... Eu vou ler até o versículo 44, tá bom? Mas o verso 30 começa dizendo: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles afastaram-se no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Olha, eita povo que estava com fé de milagres, com fome de Deus, correram. Verso 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Uma pausa que eu fiz aqui de manhã, vou fazer também agora. 200 denários equivale hoje, exatamente nesse dia de hoje, 8/10/2023, a mais de 10 mil reais. Uns 10 mil reais para mais. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Meu irmão, você vai ficar satisfeito com o que Deus vai te dar. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes.
Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pai, em nome de Jesus, fala com a gente a tua palavra de uma maneira que faça sentido para o ano de 2023. Apresenta para nós a tua palavra, mas apresenta teu poder, tua ressurreição, tua face, tua presença, porque tu és Deus de milagre, continua vivo também hoje em dia, e operando milagres também. Revela a tua palavra, ilumina a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, e que nós sejamos transformados e transportados da dúvida para a fé, do medo para a coragem espiritual, para a confiança em Deus. Em nome de Jesus, que creem, diga amém. Amém, amém, queridos? O que é necessário para que o milagre da provisão aconteça na minha e na sua vida? A Bíblia é um livro de instrução. Eu louvo a Deus porque Deus permitiu que a gente no século 21 tenhamos a Bíblia disponível na nossa mão. Isso é, a gente que tem a Bíblia disponível, a gente pode comprar em qualquer livraria cristã, a Bíblia, em qualquer lugar, às vezes até no supermercado, você encontra a Bíblia. E às vezes quando a gente tem demais, a gente acaba não valorizando o que nós temos de riqueza. Às vezes quando possuímos muitas oportunidades, acabamos por nos perder no meio das oportunidades que temos. A gente não gosta muito de pressão, a gente não gosta muito de escassez, a gente não gosta muito de dores e tormentas, a gente não gosta muito de problemas e adversidades, mas são elas que nos conduzem ao milagre. São elas que nos conduzem ao propósito de Deus. São nossas dores e os nossos desconfortos. É o chacoalhar da nossa vida que nos conduz para perto de Jesus. É nos sentirmos perdidos que nós podemos então sermos achados pelo Cristo vivo. Somente os perdidos ouvem a voz de Jesus. Porque aqueles que se acham achados, aqueles que olham para si e acreditam que são bons demais, ou que têm de tudo, e que está tudo certo, tudo redondo, acabam por ver Jesus passar e nem reconhecer. Acreditam que nem precisam de Deus, mas acredite, virá um tempo em que nem dinheiro, nem bem, nem patrimônio, nem fama, nem amigos importantes, nem nada dessas coisas vai importar, a não ser olhar para o Cristo e receber dele a mão dele, a misericórdia e a salvação. Vai chegar um momento em que as pessoas terão muitas coisas, mas elas vão ficar desesperadas pela água da vida. E isso já acontece. Olha, eu vou dizer para você, não chore por causa das dores que está na sua vida. Eu não sou um lunático, eu não sou. De verdade, eu não sou um lunático, eu não sou uma pessoa insensível. Pelo menos eu acho que não. Deixa eu dizer para você, não chore as suas dores demais. Não sinta o peso do problema demais. Por quê? Porque são eles que no final vão ser seus melhores amigos. Porque você vai olhar para trás um dia, se você conseguir andar em fé, no meio do inferno, no meio do problema, no meio do calor do dia, no meio das tormentas, no meio das provações, no meio das dificuldades, no meio dos ataques, se você conseguir caminhar por fé, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, eu só cheguei aqui porque os meus amigos inimigos me fizeram isso. Você vai olhar para trás e você vai dizer, se não fosse o que eu passei, eu não teria chegado onde cheguei. Eu acho que Jesus tinha isso em mente quando ele disse assim, não amaldiçoe os seus inimigos, abençoai os vossos inimigos. Eu acho que ele tinha isso em mente, porque Jesus via tudo de maneira perfeita.
E eu acho que porque ele via tudo de maneira perfeita, ele olhava e falava assim: um dia você vai agradecer esse inimigo que você teve. Porque é por causa desse inimigo que você vai ser conduzido para dentro do plano de Deus. Eu já posso dizer isso. Eu já posso dizer isso. Quando eu olho para trás, hoje, eu, sinceramente, eu vejo duas coisas. Eu vejo um menino mimado, chorando e gritando lá atrás, porque as coisas estavam fora do meu controle. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo um menino sem treinamento espiritual, mesmo maduro na idade, mas eu vejo um menino tipo birrento, gritando com muitas pessoas, esbravejando com muitas pessoas. Sabe aquela criança que quando o pai, ela diz assim: mãe, me dá, pai, me dá, e o pai ou a mãe diz: não dá, não vou te dar. Ela se joga no chão e esperneia e parece que está endemoniada. Quem tem criança sabe do que eu estou falando. Se você não tem criança, compra um pincher. Você também pode ver um demônio. Brincadeira, eu gosto dos pinchers. Quando eu era menino, minha tia tinha um pincher, o Jimmy. Eu amava o Jimmy, eu queria ter um pincher. Não quero mais. Eu cresci. Eu fiquei esperto. Mas olha só, quando eu olho para trás, eu sou capaz de ver um menino mimado, que esbravejou, que sofreu demais as dores. Mas 10, 15 anos para frente, hoje, eu posso olhar para trás e dizer: Deus, me perdoa porque eu não enxergava direito. Me perdoa porque eu não sentia direito. Me perdoa porque o Senhor sabia o que estava fazendo e eu não sabia o que o Senhor estava fazendo. Eu posso olhar para trás e dizer: o Senhor é um Deus sábio. Foram exatamente as minhas dores, foram exatamente os meus problemas, foram exatamente os meus inimigos que me empurraram para dentro do propósito de Deus. É por isso que Jesus diz: abençoe os seus inimigos, porque eles podem ser os seus melhores amigos. Sim, eu entendo que dói. É claro que eu entendo que dói. Sim, eu entendo que causa angústia, choro, mas eu só quero despertar sua mente para o fato de que Deus te ama e Ele está com você no meio do inferno. Ele está com você no meio do problema, no meio da angústia. E quando a gente está no meio da angústia, e olha, cuidado para não sentir sono demais hoje, à noite. Sabe por quê? Porque talvez você esteja me ouvindo aqui e na sua cabeça está passando o seguinte pensamento: por que eu estou aqui? Eu não preciso de um milagre, são 7 domingos de milagres. Eu pergunto a você, lá atrás na sua vida, você não precisou de um milagre? Quantos já no passado precisaram de um milagre e de alguma maneira Deus fez algo de bom na sua vida? Deixa eu ver. Olha aí, você precisou de um milagre e Deus fez algo de bom na sua vida. Não foi a última vez. Lá para frente você vai precisar de novo. Então preste muita atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Preste muita atenção no que Deus quer falar com você nessa noite. Agora, se você está aqui nessa noite e você precisa de um milagre hoje, quem sabe não chegou a sua hora. Eu não sei. Nem você talvez. Mas Deus sabe. Normalmente quem enfrenta muitas lutas e precisa de milagres, também perde a esperança de conseguir o milagre. Às vezes demora muito e a gente fica assim: eu acho que não vai mudar nada. E em parte eu entendo porque Deus deixa demorar. Porque o nosso Deus gosta de fazer surpresas. A gente fica querendo olhar atrás da cortina, né? A gente gosta de prever o futuro. A gente gosta de que alguém diga para a gente o que vai ser logo, me conta logo. E Deus às vezes esconde tudo, porque Deus gosta de dar presentes de surpresa. Você imagina a mulher com fluxo de sangue? 12 anos ela ficou atrás de um milagre. 12 anos. 12 anos. Agora, imagine
Quanto essa mulher, depois de ter sido tocada por Jesus, 12 anos depois, seu coração não explodiu de grande alegria. Sabe, aquela mulher perdeu todo o dinheiro gastando dinheiro com médicos para tentar resolver a sua vida, a sua doença, e não conseguiu. Será que Deus não sabia a cada ano que ela sofria? Será que Deus não sabia a cada mês que ela sofria? Ela tinha uma menstruação constante, incessante, por 12 anos. Todos os meses, será que Deus não sabia? Será que Jesus estava alheio, insensível à dor daquela mulher? Não, não estava. Mas ela precisava, talvez, esgotar os seus recursos para poder receber do céu os recursos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem tem recurso não precisa de fé. Quem não tem nada, só a fé é capaz de fazer alguma coisa. Tomara que Deus encontre no meu coração nessa noite, no seu coração, fé, porque aí Ele vai fazer alguma coisa maravilhosa na sua vida. Nós precisamos, de acordo com esse texto, nós precisamos de 5 coisas para provarmos um milagre na nossa vida. Nós estamos diante de um texto espetacular. É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Não foi a única, mas aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes. O texto diz que tinham 5.000 homens, macho. Por quê? Porque naquela época as mulheres não contavam. Não fique brava, mulher. Era só um costume da época. Não contava. Agora vamos levar em conta o seguinte. Mulheres, levante a mão aqui na igreja, por favor. Mulheres. Muito bem, dá uma olhada em volta. Com a mão levantada, dá uma olhada em volta. Mulheres, mão levantada. Levante bem alto, mulheres. Não, uma mão só. Baixa a mão as mulheres. Homens, levantem as mãos. Menos. Em todo lugar que eu já fui, dentro e fora do Brasil, igreja, as mulheres sempre são a maioria. Se tinha 5.000 homens aqui, provavelmente tinha mais mulheres do que homens. Então, se tinha 5.000 homens, deveria ter mais de 10, 12 mil pessoas. Se você ler esse texto em outros lugares, por exemplo, Mateus, Lucas, João, você vai ver que ele diz assim: os que comeram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela época a mulher não tinha babá. Então, se a mulher estava lá também, ouvindo a palavra de Jesus, ela levou o pichote também. Levou. E vamos dizer que mulher judia gostava de ter filho. Vamos colocar 2 filhos para cada mulher. Fez a conta? Eu chuto, posso estar errado, vou perguntar para Jesus na glória. Quantas pessoas tinha lá, Jesus? Eu calculo que mais ou menos umas 20.000 pessoas, eu não acredito que esteja errado, estavam lá naquele lugar. 20.000 pessoas. E quanto tinha de comida para dar para eles? 5 pães e 2 peixes. Põe na mão assim, diga comigo: 5 pães e 2 peixes. Vira para o lado e diga assim para o irmão: olha, 5 pães e 2 peixes. Para o outro lado e diga: 5 pães e 2 peixes. Diga para mim também: 5 pães e 2 peixes. Para quantas pessoas? Mais ou menos. Um pouco menos, talvez, não sei. Imagine, 5 pães e 2 peixes. Dá? Era o McFish. Pão com peixe. McDonald's acha que inventou o McFish. Jesus já tinha lançado isso na primeira multiplicação. Pão com peixe. Você vai para a Inglaterra, o que você come lá é comida inglesa. Fish and chips. Batata frita com peixe. Jesus já tinha lançado essa coisa, mas afora isso, 5 coisas que nós precisamos para provar um milagre de provisão. Primeira coisa que eu e você precisamos é uma necessidade real. Diga: necessidade real. Específica.
objetiva, clara, específica. Um dia você vai precisar de milagre. E não adianta vir a Jesus e dizer assim: eu estou aqui participando, Jesus, das 7 campanhas, dos 7 domingos de milagre, me dá um milagre. Se você pedir para Deus, me dá um milagre, você vai ouvir a voz dele de volta. O que você quer dizer? Veja, o homem cego que está constando nos evangelhos, que vinha atrás de Jesus há dias, ele tinha um clamor na boca. Qual era o clamor daquele homem cego? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Vamos dizer? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Olha, ele reconhecia que Jesus era filho do rei, que Davi foi rei. Ele dizia filho do rei. Ele conhecia que Jesus era isso. Mas ele vinha há dias atrás de Jesus dizendo: tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E em nenhum momento Jesus deu nada para ele. Poxa, o que será que aconteceu com Jesus? Será que Jesus ficou insensível? Não. Até que um dia, o homem vinha atrás: misericórdia, misericórdia. Eu pergunto para você, o que é que a pessoa está pedindo quando ela pede misericórdia? Nada. Pedir para Deus ter misericórdia não diz nada. Dizer que Deus é um Deus misericordioso é tudo. Mas você ir para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, não diz nada. Porque o que é misericórdia? O que você está querendo dizer? Você está com dor de dente e quer ficar livre da dor de dente? É isso? A sua sogra quebrou o braço e você precisa que eu vá lá curar a sua sogra? O seu pai está horrivelmente enfermo lá na sua casa? É isso? O seu jumento caiu no lodo e não consegue desatolar? É isso? Você precisa de uma carroça nova, de uma roda nova para sua carroça? É isso? O que é misericórdia? Por que eu sei disso? Porque Jesus chamou aquele homem, olhou para ele e disse: o que você quer que eu te faça? Faz essa pergunta para si mesmo. O que você quer que Jesus te faça? Quando a gente participa de uma campanha como essa, 7 domingos de milagres, nós precisamos ser claros com Deus. Nós precisamos ser específicos com Deus. Eu quero um milagre. Você vai ficar aqui pedindo isso o resto da sua vida. Pedir um milagre não diz nada. Diga qual é o milagre que você quer. Por exemplo, se você precisa de algo financeiro, uma bênção financeira, um milagre financeiro, uma provisão financeira ou material, você precisa de um carro, por exemplo. Não adianta vir para Jesus e dizer: Senhor, faz um milagre na minha vida. O que é que você tem que dizer para Jesus? Senhor, eu preciso de um carro. Agora, não adianta você vir aqui também e dizer assim: Senhor, eu preciso de uma BMW, último tipo, 0 km, com todos os como é que chama? Os opcionais. Tem coisas que a gente pede que é só para esbanjar, para se perder. Tem gente que vem para a campanha e diz: Senhor, faz um milagre, eu preciso de dinheiro. Quando você pede isso para Deus, o que significa isso? Nada. Quando você pede para Deus: Senhor, eu preciso de dinheiro, você não está pedindo nada para Deus. Então como é que eu devo pedir, Henrique? Você tem que chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de 10 mil reais. É diferente. Senhor, eu preciso de 280 reais. Senhor, eu preciso de 9.745 reais. Você precisa ser específico. Quando Jesus estava aqui, Ele mandou seus discípulos, lá tinha um monte de gente com fome, Ele mandou seus discípulos dizer: vá lá e veja quantos pães, quanta comida tem aí. E eles foram. E voltaram dizendo: tem 5 pães e 2 peixes. Tá bom, então agora a gente já sabe
que tamanho é o problema. Veja, se você não sabe o tamanho do problema, como você vai pedir o milagre? Se você não sabe a profundidade do teu problema, como você vai pedir o milagre? E se o milagre vier, como é que você vai reconhecer o milagre se você não sabe o tamanho do seu problema? Se você não sabe a profundidade da tua necessidade? Se você não sabe o que você precisa para resolver sua vida? Aliás, deixa eu perguntar para você uma coisa. Você quer uma ajuda de Deus ou você quer resolver sua vida? Porque Deus pode te ajudar, mas isso não resolve a vida. Eu não quero ações de Deus na minha vida que me ajudem. Eu quero ações de Deus na minha vida que resolvem a minha vida. Aliás, eu quero os dois. Eu quero coisas de Deus que me ajudam, mas eu quero coisas que resolvem a minha vida. Vamos supor que você está desempregado e você precisa de R$780. Você precisa de R$2.500, você está desempregado e você vem aqui e diz: Senhor, eu preciso de R$2.500. E aí e Deus faz e te dá um milagre. Aí você vai e paga as contas. No mês que vem, como é que você faz? De novo, vai precisar viver de campanha em campanha. Então eu preciso de R$2.500, Senhor, mas eu quero também um trabalho fenomenal, que me pague bem. Glória a Deus. Entende? Você precisa saber a profundidade do seu problema. Vamos supor que tivesse 20 mil pessoas lá, e Jesus falou para os discípulos: vá e veja o que está acontecendo lá, quanto tem de comida. E eles viessem e dissessem assim: não, nós temos lá um caminhão de pão e 3 toneladas de peixe. Jesus não ia precisar fazer milagre? Sim ou não? Então você precisa saber com clareza, de verdade, o que é que você precisa. E isso que você precisa ser dito para Deus com clareza. Vai pensando aí já, meu irmão, porque Deus vai fazer milagre aqui nessa noite. Começa a pensar aí. Começa a pensar o que é que você precisa de Deus. Segunda coisa que a gente precisa, para que a gente prove milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos estar envolvidos no ambiente onde Jesus está ensinando. Sabe por quê? Porque você passa a maior parte do tempo fora da igreja. Você passa a maior parte do tempo distante da palavra. Tudo bem que Deus está com você todo dia, tudo bem que Jesus está no seu coração, tudo bem que você sabe orar, mas a gente esquece. A gente se envolve com o dia, a gente se envolve com os problemas, a gente se envolve com as necessidades, a gente se envolve com as pessoas e a gente se esquece que Deus está conosco. E a gente às vezes só vai lembrar no outro domingo, no outro culto, na outra IC. Quando eu pegar a Bíblia amanhã, quando eu for agradecer a Deus no final do dia. Quando você for agradecer a Deus no final do dia, pode ser tarde demais. Então eu preciso estar envolvido a maior parte do tempo possível com o ensino de Jesus. Por isso eu digo, como pastor da Igreja Apex, não troque o culto da Igreja Apex por nada. É um dia na semana. A semana tem quantos dias? Quantos dias tem a semana? 7. Domingo, segundo o dicionário, é dia do Senhor. Não troque o culto de domingo, seja de manhã, seja à noite, por nada. Se você se considera membro da Igreja Apex, parte do corpo de Cristo e da família de Deus da Igreja Apex, não troque o culto. Isso aqui não é pregação de pastor para manter você aqui. Por quê? Porque esse povo que provou o milagre da provisão, eles estavam seguindo Jesus o tempo inteiro. As pessoas estavam seguindo Jesus há dias, ouvindo o ensino de Jesus. O texto diz que quando ele viu a multidão, ele teve compaixão delas, porque elas eram como pastor sem ovelha, e ele começou a ensinar as pessoas. O ensino da palavra, gente, desperta fé no coração da gente. Quando você se coloca em ambientes como esse, você começa a crer.
Ao invés de ter medo, você cria coragem. Ao invés de ter dúvida, você começa a gerar confiança e fé. E quando você sai, você vai embora diferente do que você chegou. Aleluia. Então, haja o que houver, esteja no ambiente onde a palavra de Jesus é ensinada, porque ali nesse lugar vai ter fé disponível para você. Uma outra coisa importante é dê lugar ao sobrenatural, gente. Põe a mão do lado aí na pessoa, no ombro, respeitosamente. Olha aí, põe a mão na cadeira agora, na cadeira. Aí, é um ser humano, depois uma coisa inanimada, a cadeira. Tá vendo aí? Tá vendo? Olha para a cadeira, olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha para o púlpito aqui na frente, olha para essa linda mesa preparada pela Fernanda, pela Diva, por todos que ajudam, até mesmo seus maridos que acabam ajudando, não sei como, mas eles acabam ajudando. Tá vendo? A gente é assim, a gente gosta de tocar, de sentir, de ver, de cheirar, e a gente começa a esquecer que Deus é sobrenatural. A gente não vê Deus, mas Ele está aí. A gente não sente Deus, mas Ele está aqui. Por isso que é pela fé, não é por sentir. Às vezes o sentir, o ver, o cheirar atrapalha a gente a crer. Eu quero desafiar a sua fé, eu quero encorajar a sua fé. Creia, porque Deus está aqui, vai tocar na sua vida. É importante crer em milagres. Quantos creem em milagres? É bonito isso, é bom de ver sua mão levantada. Muitas mãos levantadas. É lindo de ver isso. Mas nós não podemos ser um tipo de pessoa que só crê em milagres. A gente crê, mas precisamos crer e precisamos esperar milagre. Às vezes a gente crê e a gente vai e pede, mas a gente vai embora e não espera o milagre. Sabe o que a gente faz? Eu preciso de um milagre financeiro, vem aqui e confia em Deus e ora com fé e diz que Deus, Senhor, o Senhor vai fazer o milagre. Sai aqui na segunda-feira, vai lá e pede um empréstimo no banco. Eu creio, Senhor Jesus. Aí sai na segunda-feira, a primeira coisa, com medo de que não vai dar certo. Esse negócio de confiar em Deus não vai dar certo. E vai lá e liga para o pai e pede: Pai, estou precisando de X reais, manda mais uma vez. Pede para o amigo de trabalho, empresta o cartão de crédito, pede uma folha de cheque, empresta um dinheirinho aí. Que isso? Isso é desconfiar de Deus. Deixa eu lembrar você uma coisa. Esse povo aqui tinha de verdade 5 pães e 2 peixes, mas ele tinha mais que isso. Esse povo aqui tinha 10 mil reais no bolso. Eles podiam comprar alguns pães para distribuir lá. Então na vida a gente vai ter oportunidade. O que eu faço? Eu vou comprar os pães nos armazéns ao redor, ou eu vou vir a Jesus e confiar que Ele vai fazer um milagre na minha vida? Eu vou usar os meus recursos, ou eu vou confiar nos recursos de Deus? Fé, milagre, crer em milagre, é necessário também esperar o milagre. Sabia que Deus trata com você? Vamos ver mesmo se o Jefferson vai esperar. Eu sei que ele crê em milagre. Eu sei que ele me pediu um milagre. Mas será que ele vai esperar o milagre? Deus às vezes testa você e te dá o milagre na hora H. Eu creio. Meu irmão, não tenha medo. Não importa se o milagre chega cedo ou chega tarde, mas ele chega. E ele vai chegar na sua vida. Mas nunca vai chegar depois da sua necessidade. Deus vai fazer na hora certa. Meu Deus, aleluia. Jesus falou para aqueles discípulos: vai lá e vejam o que eles têm aí. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Diga para mim, o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Muito bem. A gente, quando a gente tem alguma coisa, mas não resolve a vida da gente, a gente joga fora, né? Os discípulos foram lá e pesquisaram o que é que tinha lá no meio do povo, e eles chegaram e falaram: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia ter dito: para que serve 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Para que serve 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas? Para que serve 5 pães? Para que serve 500 reais se você precisa de 2.500?
Para que serve 700 se você precisa de 3.200? Para que serve 2.000 se você precisa de 10.000? Para que serve 10.000 se você precisa de 50.000? O que você acha mais fácil para Deus? Te dar 10 reais ou 10 milhões? Para que você possa saber que Deus tem poder na terra de dar provisão, Ele dará a você também. Não importa para Deus se é 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, não importa. Para Deus tudo é fácil. Para nós é difícil. Agora, Jesus não olhou para aquilo e falou, peraí, não, 5 pães, 2 peixes, vocês estão de brincadeira? Jesus falou isso? Vocês estão de brincadeira, né? Trouxeram para mim aqui 5 pães e 2 peixes, estão maluco? Não, Jesus não disse isso. Jesus pegou aquilo que eles tinham e multiplicou e alimentou quase 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Não jogue fora o que você tem. Ofereça para Jesus. Coloque na mão daquele que pode multiplicar. Coloque o que você tem na mão de quem pode multiplicar. Dê o que você tem na mão de quem pode multiplicar. Quando você dá na mão de quem pode fazer milagre, você recebe milagre. Ofereça a Deus o que você tem. Ofereça a Deus o seu problema, ofereça a Deus a sua necessidade, ofereça a Deus a sua fé, ofereça a Deus o que você precisa, traga para Ele, traga a Deus o que você precisa com fé, e Ele vai fazer o milagre. Amém, queridos? Quinta e última coisa que a gente precisa para provar milagre de Deus na nossa vida, isso aqui é espetacular. Espetacular. Jesus sabia que tinha uma multidão porque estava diante dos olhos dele. Você olha para o seu problema e você sabe quão profundo ele é, você sabe do seu problema, você sabe da sua necessidade. Você sabe o que você precisa. E você olha para o seu problema, você olha para a sua necessidade, você olha para o seu desafio, você olha para aquilo que está diante dos seus olhos e te causa medo e às vezes angústia. Mas a diferença entre nós e Jesus, e isso aqui é um grande ensino para quem quer viver no milagre, a diferença entre nós e Jesus, e nós precisamos aprender com Jesus, é que Jesus pegou o problema na mão dele, 5 pães e 2 peixes. Ele pegou. Mas ele não olhou para os 5 pães e 2 peixes e ficou pensando, que foi que eu fiz? Que porcaria eu fiz? O que é isso aqui para alimentar uma multidão? Jesus não ficou olhando para os 5 pães e 2 peixes. O texto que você leu comigo diz que Jesus fez algo maravilhoso. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes e olhou para o céu. Ele levantou seus olhos para o céu. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Davi no Salmo 121. Davi escreveu no Salmo 121: eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, diz Davi, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos aprender com Davi, com os salmistas, com os profetas da Bíblia, que na hora da necessidade, quando você precisa de uma provisão e de um milagre, você não fica reclamando diante do problema. Olha aí, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não tenho nada, eu não posso, eu não consigo. Não, você tem que fazer como Jesus. Eleva seus olhos para cima. Foi o que Jesus fez. Jesus não ficou olhando para os 5 pães. Porque se ele ficasse olhando para os 5 pães, ele ia ficar com medo. Mas ele olhou, ele tirou o olho logo. Ele pegou aqueles peixinhos e aqueles pãezinhos. Pegou o pãozinho, era como esse aqui. Quase certeza que era como esse. Pegou o pãozinho, meu Jesus, olhou para a multidão. Deixa eu tirar o olho daqui logo, deixa eu colocar os olhos onde resolve. Olhou para cima, deu graças. E a provisão desceu sobre aquele lugar. Aleluia.
Para onde você vai olhar essa noite? Você pode olhar para onde você quiser. Pode olhar para o problema. Só não pode ficar olhando o tempo todo para o problema. Entende? Não fique o tempo todo falando do problema. Não fique o tempo todo compartilhando sua dor, seu problema, seu buraco, sua necessidade. Porque está compartilhando o problema. Eleve seus olhos para o céu. Hoje à noite é noite de você levantar os olhos para o céu e ver Deus dos céus socorrer você. Vamos ficar de pé. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Deus abençoe você.